A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Então, esse texto mexe muito comigo e Deus tem falado muito na vida até da minha família sobre enxergar com os olhos de Deus. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Porque algumas pessoas, quando eu conto da minha história, quando a pessoa não é cristã, ela não entende, né? O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Você está sendo oprimida? Você está fizeram uma lavagem cerebral em você? Enfim, as pessoas não entendem que quando nós estamos em comunhão com Cristo, a nossa mente muda e a nossa visão também começa a ser sarada pelo Senhor. E aí se torna natural você viver uma vida que busca glorificar, que busca estar com Deus, que busca agradar, você busca viver essa vida porque você ama a Deus, certo? Então, essa mudança da maneira de enxergar muda a nossa forma de se comportar. Como nós vemos uma situação, como nós vemos o mundo ao nosso redor, a forma como nós vemos muda o nosso comportamento. E a transformação, né, que Deus quer fazer em nós é algo sempre de dentro para fora. Né? Deus não espera de nós uma religiosidade exterior, uma vida de igreja apenas, né, uma vida de bons comportamentos. Tudo isso é importante, mas é preciso que os meus olhos mudem, que os meus olhos também sejam transformados para que naturalmente o meu comportamento mude. E uma coisa que mudou muito na minha vida foi a forma de enxergar Deus e a forma de enxergar o pecado. É um exemplo, né? De como que a nossa visão sobre isso mudando, o nosso comportamento muda. Né? Porque lá no jardim, Satanás jogou uma mentira, né? Ele mentiu para Eva. O que ele disse? Olha, se você comer isso, você vai ser semelhante a Deus. Primeiro que isso era uma mentira, né? Porque o ser humano já foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o diabo é o pai da mentira, né? Então não era verdade. Ele não propôs algo... ele mentiu. Ele disse assim, olha, se você comer, isso vai ser muito bom para você. Mas a verdade é, se você comer, isso vai te destruir. Né? E aí, cara, quando a gente não enxerga que, na verdade, quando Deus estabelece limites, Ele está nos protegendo. Quando Deus fala, olha, não faz isso, Ele está nos protegendo. Sabe? Deus é bom, Deus é amor, Deus cuida de nós, Deus nos criou para estar em comunhão com Ele. Certo? E se você não vê dessa forma, se torna um peso a vida cristã, se torna um peso buscar a santidade, sabe? E a verdade é que Deus é esse Pai amoroso, esse Pai que estabelece limites. Então, a nossa visão sobre as coisas é muito importante. A gente tem duas formas de entender esse texto. A primeira forma seria o sentido literal, né? Que Jesus estaria realmente falando do olho, do corpo, né? E muita gente interpreta dessa forma. Eu acho que dá pra gente tirar bons aprendizados também, né? Porque tudo aquilo que você olha, né, afeta a tua mente, né? Em quais contextos você tem interagido? O que você tem visto na internet? O que você tem visto na TV? Tudo isso influencia. E se a gente seguir essa leitura literal, primeiro, quando Jesus fala dos olhos bons e dos olhos maus, Ele não está falando de um olho moralmente ruim. Ele
ele está falando um olho que não funciona bem. Esse que é o olho mau que ele está falando nesse texto. É um olho que não enxerga bem, que vê as coisas distorcidas, no caso que não enxerga, porque ele está falando aqui de escuridão. Então é um olho que não enxerga, não é um olho malvado, né? E aí a gente tem como entender algumas coisas também fazendo essa leitura literal, porque quando você está cego, né? Jesus ele falava para que as pessoas entendessem o que ele queria dizer ali. Então as pessoas tinham uma ideia, né, de como que era a vida do cego. Se você não enxerga, se você não tem um olho bom, desculpa, a luz ela é indiferente para você, certo? Você pode estar em um ambiente super iluminado, um ambiente super claro, onde dá para ver todas as coisas, mas você não enxerga. Então, Cristo é a luz do mundo. Por que quem está lá fora não enxerga? Certo? A gente tem a luz, o Senhor se revelou em todas as coisas da natureza, mas nem todas as pessoas enxergam a glória de Deus. De que adianta você ter um lugar iluminado se você está cego espiritualmente, certo? E isso a gente enxerga, a gente entende, até tratando de um sentido literal, né? A luz, ela vai afetar a tua forma de viver se os teus olhos estão bons, estão funcionando. Então, a pessoa que está com os olhos ruins, que não enxerga, não é a luz que está faltando. O problema não está na luz, o problema está no olho. Os olhos intermediam a nossa relação com o mundo, os nossos movimentos, certo? Eu sempre olho, quem anda sem olhar para o chão, né, geralmente cai em alguma coisa, tropeça, sempre pode acontecer algum acidente, né? Então olhe bem por onde você anda, se não pisar em nada inapropriado também, né? Os nossos movimentos, as nossas ações, os nossos olhos permitem que a gente enxergue a realidade. E uma outra coisa muito curiosa, gente, se vocês olharem no texto, por isso que eu pedi para manter, vocês vão ver que ele fala: o teu corpo ficará iluminado. Ou seja, você consegue enxergar o seu próprio corpo, certo? Se os seus olhos estão bons. Mas se você se você está cego, você não enxerga nem o seu corpo. Você não sabe muito bem como você é, você tem apenas uma ideia. Como que a gente pode... Mas eu entendo que Jesus ele não estava falando apenas de um sentido literal, certo? Essa foi uma interpretação literal. Mas que ele está tratando de uma verdade espiritual muito profunda, sabe? Ele está falando sobre olhos espirituais. Porque se a gente for ver o contexto de Mateus 6, ele está falando sobre verdades espirituais. Ele está falando sobre jejum, sobre o tesouro, você não ajuntar tesouro na terra, sobre Deus ser o Senhor, você não pode servir a Deus o dinheiro. E no final do texto ele fala sobre confiar em Deus, se abandonar a providência de Deus. Não se preocupe com a vida de vocês quando é vez de comer, de beber. Então é um texto todo sobre verdades espirituais. E daí no meio do texto tem uma coisa sobre olho, né? Então a gente já pensa, né? Tem alguma verdade espiritual aqui. Não foi por acaso, né, essa passagem sobre o olho. E... Tá ok. Quando a gente tem os olhos curados, os nossos olhos conseguem enxergar as verdades do reino de Deus. E a gente consegue aplicar essas verdades à nossa vida. O que os olhos curados enxergam? Enxergam o corpo, a realidade, os outros, a vida, os problemas, o trabalho, o amor, as finanças. Sabe? Se a gente não tem os nossos olhos espirituais bons, a gente não sabe nem quem a gente é, nem o que a gente está fazendo aqui.
a gente fica confuso sobre tudo, sobre quem é Deus. E como nós enxergamos Deus, todas essas coisas são muito centrais para a vida cristã. Quem Deus fala que nós somos. A Bíblia diz lá em João 1,11 que todos aqueles que receberam Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Ei, quando você estiver com medo, quando você estiver triste, quando você estiver passando por situações muito difíceis, cara, você é filho de Deus. Cara, isso é uma verdade que precisa estar no nosso entendimento diariamente, porque nós vamos passar dificuldades, mas Deus é o melhor pai que qualquer ser humano poderia ter. Você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. Então, eu estava aqui pensando, ok, nós entendemos que a gente precisa ter os olhos sarados, mas como ter esses olhos sarados? A luz é Cristo, mas como enxergar a luz de Cristo em todas as áreas da nossa vida? E aí eu comecei a procurar isso no texto. A gente sempre tem que procurar algo que nos dê um norte no texto. E eu vi que um versículo antes, o versículo 21, olha que interessante. Cadê? Pois onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, um versículo antes desse pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e o dinheiro. O que isso tem em comum? O versículo 21 e o versículo 24 têm algo em comum. Eles falam sobre coração, sobre amor. O 21, pois onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Ou seja, aonde você investe as suas energias, onde você coloca a tua confiança, ali vai estar o seu coração. E depois, ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, também é um texto sobre coração, sobre amor. Cadê? Ali, ó. Não é isso? Ou você vai odiar um e amar o outro. Quem é o nosso Senhor é aquele que nós mais amamos na nossa vida. Aonde está o nosso tesouro? E o que isso tem a ver com nossos olhos? Porque o texto sobre os olhos, a nossa Bíblia tem essa divisão, divide os títulos, mas a Bíblia originalmente não tem divisão, é tudo um texto só. E Jesus está falando sobre amor, sobre coração, sobre senhorio, e ele fala sobre os olhos e ele volta a falar sobre amor, sobre coração e sobre senhorio. O amor é a coisa mais importante da fé cristã. E por que isso, o nosso amor a Deus é o que muda os nossos olhos? Porque o amor, ele tem um poder de nos mover. Por quê? Por exemplo, o que eu amo fazer? Eu amo ler, eu gosto muito de ler. Então eu gasto meu tempo, eu compro livro, eu invisto uma energia naquilo que eu amo, certo? Se eu amo estar com a minha família, eu vou investir, eu vou me mover na direção de ter bons momentos com a minha família. O amor nos move os seres humanos, certo? Se eu amo um time de futebol, por exemplo, a pessoa vai perder
Perder não, desculpa, gente. Quem gosta, né? É que eu não gosto muito de futebol. A pessoa vai ficar ali no seu tempo assistindo futebol, né? O amor, ele tem um poder de se concretizar em ações. Tanto que Deus, como Deus nos amou? Deus nos amou e o amor dele se concretizou em uma ação, que foi entregar o seu filho por nós, certo? Então, o que dirige a nossa vida é aquilo que nós mais amamos. O centro, o cerne do coração humano, sabe? E uma outra coisa sobre o amor é que o amor tem o poder de conectar, né? Quando você ama alguém, você tá com aquela pessoa, você sente, você começa a trocar experiências, você recebe algo daquela pessoa em você, aquela pessoa recebe algo seu, né? Tanto que de vez em quando você tá usando a mesma palavra que a pessoa, você tá falando do mesmo jeito, né? Então, quando a gente ama, a gente se conecta e rola uma relação, uma troca, certo? Então nós, quando recebemos Jesus, temos os nossos olhos espirituais curados, porque nós passamos a ter uma relação com Cristo. Mas tem uma coisa, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre a santificação, né? Às vezes a gente tem os olhos espirituais, mas a gente não entende bem o que a gente está vendo. Às vezes os nossos olhos precisam estar mais alinhados à visão de Deus, certo? Nós somos salvos, nós recebemos a Cristo no nosso coração, mas toda a Bíblia nos ensina que a caminhada com Cristo é progressiva, a santificação é progressiva. E o nosso amor ao Senhor, ele também deve ser progressivo. Ok. O amor é a coisa mais importante da fé cristã. Uma outra coisa sobre o amor é que os nossos amores são compromissos do nosso coração, né? Coisas que nós nos envolvemos, coisas que nos envolvem. Eu queria que vocês abrissem agora em Mateus 22, 36, 40. Um dia chegaram para Jesus os estudiosos da lei. Deixa eu repetir aqui. Mateus. Cadê, gente? 22, 36, 40. Isso. E perguntaram, né? Foram lá. A lei tinha 500 e poucos mandamentos, 563, né? Por aí. 613. 613, isso. Muito mandamento, né? Você imagina, quiseram lá ver o que eles iam tirar de Jesus. E aí, Jesus? Qual que é o mais importante mandamento da lei? Desse monte de mandamento aí, 600 mandamentos. Olha o que Jesus respondeu. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então um dia eu me perguntei por que nós olhamos e falamos por vezes tão pouco no amor, sabe? Se Jesus ele resumiu os 600 mandamentos no amor. Então, Paulo ele fala lá em 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse um monte de coisa, entregasse o meu corpo, ainda que eu fosse muito religioso, ainda que eu ajudasse as pessoas, gente, ele fala isso. Ainda que eu fizesse tudo isso e o mundo olhasse e achasse muito bonito, se não tivesse amor, de nada valeria. E o amor ali, naquele texto, está falando do amor de Deus, o amor ágape. Não é um amor humano, o amor que
que eu sinto aqui dentro de mim, que eu penso que eu amo. Não é esse amor que está falando ali. Está falando do amor que Deus derrama no nosso coração, que é o amor ágape. Ainda que não tivesse o Espírito, se não tiver o Espírito, se não tiver o amor de Deus em nós, isso não vale. Então, eu tenho pensado muito sobre amor. O pastor tem eu no Instagram, né? Volta e meia tem alguma coisa sobre amor lá, que é algo que eu tenho refletido demais. E eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, me ensina a te amar, não da forma como eu penso que eu tenho que te amar, mas da forma que o Senhor quer que eu te ame, sabe? Porque esse amor que Deus quer de nós é um amor para o nosso bem. Aí a gente volta lá para o princípio. Por que Deus quer que a gente o ame de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento? Porque Ele quer que a gente se torne mais parecido com Cristo, que a gente experimente mais a bondade dEle na nossa vida. E quando eu amo e eu tenho uma relação, eu me torno parecido com aquela pessoa. Eu vou adquirindo traços, eu vou adquirindo gostos. A minha amiga aqui, a gente já está 2 semanas trocando ideias sobre texto bíblico, porque eu tenho uma relação com ela, entendeu? Eu tenho uma relação com a minha igreja, então coisas que eu aprendo lá vêm para a minha vida. E coisas que eu aprendo vão para a vida dos meus irmãos. Então, quando nós amamos a Deus e nós buscamos amá-lo, porque o amor não é uma coisa espontânea, você aprende a amar. Quando você casa, né, você tem um sentimento, um afeto, que é, vamos dizer, o pontapé inicial do amor, certo? Quem é casado sabe, né? É uma jornada você amar, é um compromisso diário você amar, é um aprendizado diário você amar. E o seu amor, ele vai amadurecendo com as provas da vida, né? Paulo fala lá que a provação produz perseverança, perseverança produz fé, não lembro a ordem, mas é diante das dificuldades da vida que a gente tem um mandamento. E eu tenho tomado isso para a minha vida, sabe? Qual o propósito de Deus para a minha vida? É amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Qual é a missão de Deus para mim? O que o Senhor quer de mim? É isso. E todo o restante vai fluir disso. Não está lá em Mateus 6,33? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas, né? Todo o restante, às vezes a gente fica tão preocupado com a nossa relação horizontal, com as nossas preocupações horizontais, sabe? Tudo isso é muito importante, gente, tá? Mas o principal na vida de um cristão, na nossa vida, precisa ser crescer em amor ao Senhor, porque esse foi o maior mandamento que Ele deixou, e a partir daí todo o restante acontece, sabe? Se eu amo a Deus, eu não consigo pecar contra o outro, sabe? Porque eu sei que o outro foi criado por Deus, que o outro, que Deus está sobre nós, que Deus tem um plano para a vida do outro, sabe? Eu estou pecando contra alguém que Deus ama. E a nossa mentalidade tem que ir mudando, sabe? Porque aí se torna algo da nova natureza, né? Quando nós recebemos Cristo, nós recebemos uma natureza que vem de Deus, nós recebemos o Espírito Santo. Amém, né? Mas a gente precisa crescer, amadurecer, né? Deixar sermos filhos mais novos e nunca acaba. Só vai acabar quando estivermos com Cristo. O amor ao Senhor precisa ser aquilo que vai dar o sentido de todas as outras coisas da nossa vida, de todas as outras relações, de todas as outras preocupações. Porque a queda foi aquilo que aconteceu lá em Gênesis, né? Que separou o ser humano de Deus, mas não separou só o ser humano de Deus. Separou o ser humano de si mesmo, do outro,
e da criação, né? Foi a tragédia. Qual é a maior tragédia da história? Foi a queda, né? Você vê, a gente tem dificuldade de se relacionar da maneira que Deus quer, a gente tem dificuldade de trabalhar da maneira que Deus quer, a gente tem dificuldade de amar da maneira que Deus quer. E como que a gente aprende a fazer isso da maneira que Deus quer? Quando nós estamos conectados e relacionados com Deus e amando a Deus, esse amor a Ele e o amor dele em nós vai dar sentido para todos os outros amores e relações. Então vamos voltar o nosso foco para a cruz, para amar a Cristo. Porque Cristo é o Senhor de todas as coisas, porque Deus o exaltou e deu um nome para Ele que é soberano a qualquer outro nome. Amar a Deus sobre todas as coisas é o que nos possibilita amar o próximo de forma santa, amar a nós mesmos de forma santa. O amor de Deus é o que dá significado a todos os outros amores. Agora eu quero abrir um outro texto com vocês, que é Romanos 12, 1, 2. Está tudo isso interconectado, que a palavra de Deus é uma verdade só, né? Um texto vai se conectando com o outro. Às vezes você escuta a mesma coisa com palavras diferentes, mas é uma verdade só. Romanos 12, 2. Cadê? Verdade 1 e 2. Gente, esse texto é fantástico, né? Fantástico esse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçam vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém. Esse texto tem tudo a ver com os olhos, certo? Jesus chama de olhos o que Paulo está chamando de mente. E o que a gente entende desse texto? O versículo 1 está muito conectado com o versículo 2. O que transforma a nossa mente? É o que está no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que entregueis o vosso corpo. O vosso corpo não é só o nosso corpo, né? Nosso corpo, aqui nesse texto, quer dizer todo o seu ser. É uma palavra que ele está usando para descrever uma pessoa, que você entregue a sua vida, que você entregue os seus sonhos, que você entregue... Olha que difícil, gente, não é fácil, né? Que você entregue os seus medos, que você entregue tudo. Por quê? Porque essa entrega, certo? Vai transformando o nosso entendimento. A palavra do Senhor, nos aprofundar em amar o Senhor e a sua palavra, vai transformando a nossa mente. E aí, como consequência, no final você vai ver: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, às vezes a gente está buscando tanto a vontade de Deus, sendo que a Bíblia deu um caminho para você chegar na vontade de Deus, que é se entregando a Ele. Não tem como você achar a vontade de Deus, né? Fazer... enfim, a gente tem uma cultura, às vezes, né, que busca tanto a vontade de Deus, mas que, às vezes, não está buscando direto o Senhor. E aí, quando a gente se entrega totalmente para Ele, a consequência disso é experimentar a vontade dEle para as nossas vidas. Aleluia. Essa entrega, né, como um sacrifício vivo, é uma entrega completa. O amor completo de todo o coração, de todo o entendimento, aquilo que Cristo fala lá em Mateus, de todas as forças. Cristo nos amou e se entregou por nós. Então Ele mostrou como que a gente deve amar, né? Da mesma forma que Ele amou. Ele não amou só de palavras ou só de
mas ele amou de entrega. Esse foi o amor do Senhor, e é o amor que ele espera de nós. Nós temos nos entregado, nós temos buscado a intimidade, a face do Senhor, nós amamos a presença do Senhor. Isso é para a gente fazer um autoexame. Eu não estou querendo trazer culpa, porque é um autoexame que eu tenho feito, e é algo que eu sei que eu estou num processo, mas que eu entendi que é importante. Nós entregamos os nossos sonhos, os nossos medos aos pés de Cristo. Nós somos salvos pela graça, perdoados, mas a graça, ela é um poder para viver, é um poder para conhecer o Senhor também, né? E é isso, é a caminhada, é o dia a dia, é se aprofundar em Deus. Quando somos salvos, a gente começa a discernir e a conhecer as verdades de Deus. Mas a gente precisa prosseguir em conhecer o Senhor. Porque o Senhor é infinito. Deus é infinito. Então, enquanto a gente estiver aqui, não se contente, né? Deseje, busque conhecer mais o Senhor. Glória a Deus, aleluia. É desconfortável, é dolorido, né? Doloroso, mas é o confronto, quando Deus nos confronta com a palavra dele, que a gente tem a oportunidade de ver a direção que nós temos que seguir, que nós temos que caminhar. Ninguém nasce sabendo amar, e essa é a verdade, porque nascemos pecadores. Não sabemos amar a Deus naturalmente, não sabemos amar a nós mesmos, ao próximo, mas Deus é amor, e Ele que nos ensina a amar. Amar é essa jornada, esse compromisso diário. À medida que a gente ama, aqui vai fechar tudo. Quanto mais nós amamos a Deus, mais a nossa mente é transformada, mais nós começamos a enxergar o mundo com os olhos de Deus, certo? E aí a gente consegue enxergar todas as coisas com os olhos do Senhor. A nossa identidade, né? A gente consegue discernir, né? A gente vai aprendendo. Por último, cara, por que devemos nos empenhar em amar a Deus? Devemos nos comprometer em amar a Deus. Por que essa deve ser uma oração nossa? Senhor, me ensina a amar mais você. Me ensina como você quer ser amado. Eu quero aprender a te amar mais. Por que isso deve ser uma oração nossa? Nós caímos, né? Que foi a queda. Mas essa não é a história toda. Deus, Ele foi o ofendido pelo nosso pecado, mas Ele providenciou a salvação. Ele providenciou que a dívida pelo nosso pecado fosse paga. Então, nenhum outro amor, nenhuma outra proposta, nenhuma outra coisa nessa terra é mais digna de todo o nosso amor do que o Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria... A gente recebeu essa palavra, né? E para mim, né, veio como um confronto e também como um consolo do Senhor, porque nós somos salvos pela obra de Cristo, né? Não pela nossa perfeição, não por termos atingido, né, uma perfeição, uma maturidade, enfim. Somos salvos pela obra de Cristo, mas o Senhor quer sempre nos levar a crescer. Aleluia. Sempre nos levar a conhecê-lo mais, sempre nos levar a amar mais, porque isso vai gerar em nós uma mentalidade do reino, e uma mentalidade do reino vai afetar tudo na nossa vida. Amém? Amém. Queria orar com vocês sobre isso. Aleluia.
Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Obrigado porque fomos comprados. Porque fomos perdoados, Senhor. Porque recebemos uma identidade de filhos. E antes nós éramos inimigos. Mas hoje nós somos filhos. O Teu amor é infinito. Aleluia. O Teu amor transcende tudo que a gente pode experimentar, Senhor. O Teu amor nos constrange, Deus. Que sejamos invadidos por essa verdade, Senhor. Aleluia. Possamos experimentar o Teu amor todos os dias. Perceber o Teu amor que já nos alcançou. Que já foi derramado por nós, Senhor. E Deus, eu peço que o Senhor mude a nossa forma de olhar a vida. Que o Senhor mude a nossa forma de olhar o outro. Que o Senhor mude a forma como nós nos vemos, Senhor. Que o Senhor substitua, que o Senhor troque a nossa visão pela Sua visão, Senhor. Aleluia. Pai, nós queremos Te honrar, nós queremos Te glorificar, nós queremos desfrutar da Tua natureza, das Tuas bênçãos, Senhor, do Teu cuidado em todas as áreas da